Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Durante esta semana, estudaremos a climatização e transportes das mudas de cafeeiro. Na próxima semana, iniciaremos o nosso projeto para implantação de um viveiro de produção de mudas de cafeeiros em saquinhos. Bom, em primeiro lugar, vamos entender o que é aclimatação. Ela consiste em expor as mudas aos estresses hídricos e de insolação acima de 50%, uma vez que o sombrite utilizado ele apresenta 50% de sombreamento e é realizada gradativamente até que as mesmas possam suportar as condições de campo. A aclimatação ela é essencial para que haja um bom pegamento das mudas em condições de campo. Para se levar as mudas ao campo, no momento do plantio, devemos eliminar gradualmente a cobertura do viveiro, ou seja, o sombrite, objetivando aclimatar as mudas ao sol e à luminosidade. Nós podemos observar nas figuras abaixo, do lado esquerdo, uma área coberta ainda com sombrite e a outra já em fase de aclimatação. No entanto, quando devemos realizar o processo de aclimatação das mudas de cafeeiro, o início do processo de aclimatação ele deve ser realizado a partir do terceiro par de folhas verdadeiras, uma vez que nós não levamos em consideração as folhas cotiledonares. Então, nós temos aqui uma muda com o primeiro, segundo, terceiro pares de folhas verdadeiras. Em viveiros de cobertura alta, recobertos com sombrite, na verdade hoje é o padrão que nós temos para a produção de mudas de cafeeiro em condições de saquinho, nós devemos recomendar a retirada de 1 a cada 3 faixas de sombrite 30 dias antes das mudas saírem do viveiro, para iniciar o processo de aclimatação e permitir que não haja nenhum tipo de excesso de luminosidade nas folhas destas mudas. Aos 20 dias, recomendamos a retirada da segunda faixa de sombrite. E aos 10 dias, antes das mudas saírem do viveiro finalmente, retiramos a terceira faixa de sombrite, ou seja, toda a cobertura do viveiro, mantendo a irrigação constante para que essas mudas não sintam as condições de excesso de luminosidade e insolação. No período de aclimatação, é recomendada a irrigação mais constante das mudas para evitar que estas murchem ou percam água e cheguem ao processo de desidratação, principalmente aquelas que se encontram na periferia dos canteiros. É uma fase de grande importância no manejo do viveiro, pois dela determina o sucesso do plantio. A seleção das mudas de cafeeiro a serem levadas ao plantio, ela deve ser bastante criteriosa. As mudas devem estar isentas de pragas e doenças consideradas impeditivas pelo Regulamento de Defesa Sanitária. Na verdade, ela não pode ter presença da Rhizoctonia solane, que causa risoctoniose, também chamada como tombadeira, como já estudamos anteriormente no conteúdo da disciplina, e também o nematóide, um verme de solo presente nas raízes de mudas infectadas e que, com certeza, contaminarão as áreas de plantio. A legislação é bem clara, é impedida a comercialização de mudas infectadas por tais organismos causadores de doenças. As mudas para serem levadas ao campo, elas devem apresentar de 4 a 6 pares de folhas definitivas, ou seja, aquelas que são verdadeiras, e lembre-se que não deve ter menos que 4 e nem mais do que 6 folhas definitivas. Um bom sinal de mudas sadias é a presença da orelha de onça, ou seja, das folhas cotiledonares, e a espessura de aproximadamente 4 milímetros de diâmetro de colo. O diâmetro do caule é medido próximo ao colo da planta e o diâmetro ele determina bastante
a muda se ela está ou não sadia, principalmente no que levamos em consideração ao excesso das adubações nitrogenadas, muito comuns hoje em viveiros como nós já estudamos. As mudas com caules finos, ou seja, com baixo diâmetro de caule e sintomas de deficiência ou defeitos, devem ser descartadas para fora do viveiro. As mudas com desenvolvimento normal estão aptas ao plantio e aos poucos desenvolvidas para ser reencanteradas para um futuro aproveitamento. Aqui nós podemos observar a seleção de mudas. Essas mudas aqui elas são em condições de tubete, mas tanto em saquinhos como em tubetes, nós temos como padrão a comercialização de mudas entre 4 e 6 pares de folhas verdadeiras. Durante o transporte das mudas do viveiro para um local de plantio, exige cuidados especiais de manejo, a fim de evitar a desagregação do substrato, mantendo o sistema radicular intacto e evitando danos tanto às folhas como ao caule. Aqui nós podemos observar já a seleção, né, e o encaixotamento das mudas para que as mesmas possam ser comercializadas. Nós temos os transportes da muda na mesma propriedade do viveiro, ou seja, nós estamos produzindo, por exemplo, mudas para o nosso próprio plantio. Dessa maneira, quando as mudas são produzidas na propriedade, o transporte ele poderá ser feito eficientemente por trator e carreta, que transitando nas entrelinhas ou ruas dos cafeeiros ou carreadores, distribuem as mudas. O volume de mudas por viagem é de aproximadamente 1.500 unidades. Esse volume poderá ser dobrado quando se utiliza caixas plásticas para o transporte. As caixas plásticas, elas transportam de 38 a 40 mudas, dependendo do diâmetro do saquinho. Quando se utiliza caixas plásticas de 2 lastros, que são 2 compartimentos, o volume de viagem é de 3.000 mudas, otimizando desta maneira o transporte. O transporte das mudas, ele em caixas com 40 mudas, por exemplo, principalmente para fora da propriedade, com plantas, né, de 3, 4 até 6 pares de folhas, selecionar plantas sadias, cobrir as caixas com sombrite para evitar o sol e o vento, um caminhão pequeno tem compartimento para 10.000 mudas, um caminhão trocado 16.000 mudas e a carreta para 32.000 mudas. Como nós podemos observar, as mudas distribuídas em caixas e acondicionadas na carreta de um caminhão. Dentre os documentos utilizados para comercialização das mudas, se exige a nota fiscal emitida pelo viveirista, a permissão de trânsito de vegetais, PTV, e o certificado fitossanitário de origem. Esses 3 documentos, eles devem estar presentes no momento da comercialização. Bom, logo em seguida, após a retirada das mudas do viveiro, esse viveiro, na verdade, ele fica 6 meses, né, sem ser reutilizado. Então, para isso, nós vamos providenciar a desinfecção do viveiro para sua reutilização no próximo ano. Então, os viveiros de cobertura alta, quando construídos corretamente, eles são reutilizados e após a retirada de todas as mudas, devemos recomendar a desinfecção do local, seguindo os seguintes procedimentos: retirar todos os equipamentos e materiais, lavando-os com uma solução de água sanitária. Água sanitária, gente, ele é o hipoclorito de sódio, né? Nós temos o hipoclorito de sódio a 2%, 2,5%, 5% e 12% de cloro ativo. Então, a recomendação é que se use o produto a 5% de cloro ativo. Pulverizar todo o solo do viveiro com a solução de água sanitária. A água sanitária, né, que é o hipoclorito de sódio, é o melhor desinfestante que nós temos. Se a cobertura utilizada no viveiro for sombrite, devemos mergulhar o mesmo em solução de água sanitária 5% por 24 horas e em seguida colocá-lo ao sol. Todas as demais estruturas do viveiro devem ser pulverizadas com uma solução de 0,5% de bactericida, podendo, por exemplo, ser um casumim.
que é a casugamicina como princípio ativo, associado a 1% de hidróxido de cobre. Lembrando que o cobre ele tem efeito fungicida e bactericida. Muito obrigada e até a próxima aula.